Desvendados. De acordo com o relatório Technology Trends Outlook da McKinsey, de 2024, tecnologias como Edge Computing já estão sendo adotadas ou escaladas por quase metade das empresas globais. Essas tecnologias permitem que dados sejam processados diretamente no local onde elas são geradas. E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Esse é o Desvendados e eu sou Guilherme Tavares e junto com a Mari estamos aqui para gravar sobre esse tema. E a gente sabe que essa corrida por se manter atualizado no mundo de tecnologias, ela não para e parece que está cada vez mais veloz. E quem não corre, não se atualiza, fica para trás. Não tem jeito, né? Para falar sobre esses avanços todos, a gente tem hoje como convidada a Larissa Góes, que é gerente sênior de arquitetura de soluções da Red Hat. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Mari. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês para poder discutir um pouco mais sobre Edge Computing e também todas as possibilidades que essa tecnologia traz. Obrigado, é um prazer estar aqui com você na nossa sala. Segundo o Gartner, Larissa, até o final desse ano, 75% dos dados vão ser processados fora dos data centers tradicionais, sejam eles em nuvens, locais no seu país ou até mesmo fora do país onde aquela empresa está situada. Na sua visão, é isso que está impulsionando a mudança para o Edge Computing? Sim, eu acredito exatamente que o impulsionamento do Edge Computing, ele vem exatamente por conta disso. A gente fala de duas tecnologias que impulsionaram bastante. 5G, que deu a possibilidade da conectividade, e a outra, internet das coisas. Então, quando um Gartner, um IDC também trazem esses dados de 75% dos dados das empresas estarem sendo geradas descentralizadas, ela tem muito a ver com esse tema de internet das coisas e cada vez mais a gente tendo dispositivos conectados e gerando ali um alto volume de dados e dando ali percepção de tudo que está acontecendo para a gente. Legal. E o Edge Computing no cenário brasileiro, que muitas vezes a tendência vem de fora e o Brasil ainda está atrasado. Como você enxerga esse Edge Computing para o mercado Brasil? A gente tem, obviamente, né, a impressão de estar atrasado, porque o Brasil ele acaba adotando realmente tecnologia um pouco depois de outros lugares. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu comentei do 5G. Se você olha para uma arquitetura nativa de 5G, não existe 5G sem Edge Computing. Então, o Edge Computing já é uma realidade. Um outro ponto que a gente fala de indústria, a agricultura. O Brasil é um país muito focado em agricultura. Hoje existem empresas totalmente especializadas em soluções de internet das coisas para agro, né? Então, drones que estão ali processando dados e identificando praga, identificando quanto que você vai irrigar, qual é a qualidade do solo. E essas soluções, elas só são possíveis por conta do Edge Computing. Claro que eu acho que existe muito espaço ainda de crescimento, as empresas ainda estão testando, estão adotando, mas já é uma realidade no Brasil, não está começando, já começou já faz um tempinho aí. Legal. Larissa, a baixa latência é frequentemente citada como uma das grandes vantagens de Edge Computing. Você consegue citar exemplos de que isso realmente impacta positivamente em alguns setores da economia, como, por exemplo, transporte, próprio agro ou saúde? Sim, acho que a grande questão da latência é quando a gente não tinha o tema do Edge Computing, a gente até tinha sensores, né, gerando dados, criando dados ali, mas antigamente para ter esses dados, muitas vezes você tinha que fazer o download, né, coletar, a gente falava assim, algumas indústrias, o pessoal ia com pendrive ali semanalmente, coletar esses dados e aí depois ia trabalhar isso. Agora, com o Edge Computing, não, né? A gente tem Qual que é o tema da baixa latência? Com o Edge Computing, você está processando os dados locais, então você consegue ter uma resposta rápida. Você comentou do tema do agro. Então, hoje já existem soluções que fazem a análise e vão guiando, por exemplo, as máquinas que fazem irrigação, como eu comentei, a máquina que faz o uso do pesticida. E vai identificando e vai vendo como que vai colocando e qual é a quantidade. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, a Red Hat mesmo ela tem um caso de uma rede de hospitais americanas. Esse caso chega até a ser um queridinho, porque é um impacto muito grande, em que foi gerada uma solução de Edge Computing, isso é processado nas nossas plataformas, onde se faz o cruzamento dos dados que são gerados pelas máquinas que estão conectadas ao paciente,
com os exames desse paciente, e os médicos conseguem ter um diagnóstico de infecção hospitalar até 20 horas antes do que costumadamente teriam. Então, isso permite hoje ter um grau de, na verdade, diminuir o número de óbitos por infecções. Então, assim, o impacto da baixa latência, de você ter o processamento local e você conseguir ter uma resposta em real time, é enorme, né? Assim, são possibilidades enormes que trazem. Esse seu exemplo na saúde é fantástico. Inclusive, eu convido você a assistir um dos podcasts que a gente gravou, que fala sobre o avanço da análise de dados e uso de dados na saúde. Está bem rico e a gente fala muito sobre isso, sobre precaução de morte, sobre olhar para o futuro para evitar doenças e etc. Você trouxe um exemplo muito significativo e que a gente via muito acontecer, que é pegar o pendrive e lá onde não existia estrutura de internet ou estrutura para processamento de dados, aquele pendrive se deslocava até uma cidade onde você conseguia ter algum tipo de estrutura ou infraestrutura para você transmitir esse dado para um outro data center e assim haver processamento. Quando eu coloco esse processamento na ponta, eu ainda tenho desafios de locais remotos onde eu não consigo ter essa estrutura ou essa infraestrutura para esse processamento, aí essa ainda é uma dor? Na verdade, assim, a grande questão que eu acho que impulsiona o Edge Compute, um dos temas é essa questão de ter a resposta rápida, né? Então, isso permitiu que você tivesse aplicações com respostas real-time, que é o caso até de carros autônomos. Mas um outro tema é exatamente a dificuldade de conexão, né, que a gente tem. Então, o que você falou de ter que pegar o pendrive, a gente via muito casos, por exemplo, de minas de exploração, de petroquímica, né, de plataformas. Agora, o 5G, por um lado, ele traz uma resolução desse problema de poder conectar. Agora, o outro tema é o Edge Compute, ele permite falar, você não quer estar transmitindo esses dados o tempo todo, você traz o processamento local. O que as empresas têm feito, de forma geral, é o que eu preciso que esteja local? O que eu preciso que seja rápido? Ou porque tem que ser rápido, na verdade, ou porque o volume de dados é muito grande e me gera um custo grande, ou eu tenho uma limitação de throughput, né? Para mandar throughput é de largura de banda para mandar isso para o meu data center, eu processo local. Agora, o que dá para esperar, ou que às vezes é menos dados, eu mando para o data center. E aí eu vou tratar isso depois e realimentar também toda a inteligência dos meus sistemas, né? Ô, Larissa, ainda dentro da perspectiva de benefícios e experiência do impacto direto para o usuário, consumidor final, você consegue nos trazer exemplos práticos em segmentos como entretenimento, na própria saúde, em que a gente consiga perceber que a utilização de Edge Computing gera, de fato, uma experiência melhor para o usuário? Sim, acho que assim, o primeiro ponto, o próprio 5G. 5G não existe sem Edge Compute. Então, quando a gente fala 5G nativo, uma arquitetura de 5G nativa, a gente está falando de parte do processamento vindo para a ponta. Entretenimento, o que está sendo feito já hoje? Hoje existem soluções que fazem... Se você tem câmera fazendo o acompanhamento do fluxo de pessoas, e além de você olhar o fluxo de pessoas para poder pensar na parte operacional, né? Então, vamos supor, você está num parque e falar, olha, tem sujeira aqui, que tinha mais pessoas para cá, vem limpar, ou então precisa abrir mais atendimento nesse restaurante, existem soluções que conseguem capturar qual que é a feição da pessoa para falar, olha, não tá muito legal, vamos mudar a música que tá tocando, ou vamos pensar na refrigeração de uma forma diferente. Então, cassinos usam isso também, de acordo com o que eles estão vendo o comportamento das pessoas até nos jogos. Existem redes de hotéis que têm usado isso também para identificar qual que é o comportamento principalmente hotéis de luxo, né, de um hóspede frequente, para que numa próxima vez aquela câmera identifique e já sete a temperatura do quarto para a forma que ele gosta, a música ambiente para a forma que ele gosta. Então, tem toda uma questão de experiência do usuário. Agora, em saúde, a gente falou do tema que, né, você conseguir ter maior precisão em diagnóstico é super relevante, mas a gente fala muito também da questão de manutenção preventiva, que é aplicável, a gente fala muito em indústria, mas também totalmente aplicável para a saúde, né? Um caso que eu costumo comentar, eu acredito que hoje em dia, com longevidade,
quase todo mundo deve ter algum familiar, uma pessoa querida, que passa por um tratamento oncológico. Quando você pensa em uma radioterapia, são equipamentos caríssimos, que tem poucos no Brasil, e que quebram pra caramba, e não só na rede pública, na rede privada também. Uhum. Imagina o impacto de você ter uma solução que faz a manutenção preventiva e impeça que esse equipamento pare ali por alguns dias. Uhum. Então, o impacto em experiência do usuário é enorme. E quando a gente fala em componentes de arquitetura, né, como que a gente pode trazer aqui uma visão de quais são os principais componentes essenciais para a estruturação de uma solução robusta baseada em Edge Computing? A gente fala assim, Edge Computing ele pode variar exatamente pelo tipo de indústria que você está atuando, né? E qual é a solução. Então, você pode pensar numa arquitetura onde você tem só um dispositivo e que faz todo o processamento, pode ser um celular, pode ser um drone, o carro autônomo, todo o processamento acontece ali. E tem casos que, na verdade, você tem alguns steps. Mas se eu fosse falar assim de forma mais geral, a gente fala do Edge Device, que basicamente é o dispositivo que ele está gerando e coletando esses dados. A gente fala de um Edge Gateway, que é o dispositivo que vai receber e tratar esses dados. Uhum. E também entra o papel de uma nuvem, porque a gente está tratando parte dos dados ali, mas imagina, por exemplo, que a gente está usando inteligência artificial. Você está aplicando o modelo, mas treinamento de modelo acontece na nuvem. Imagina que você tem vários, assim, se a gente pensar em, por exemplo, em varejo, que você tem várias lojas e você tem processamento acontecendo local. De alguma forma, você vai querer cruzar essas informações. Essas informações, num segundo momento que você quer cruzar, geralmente acontece na nuvem, no data center. Uhum. Então, de forma mais alto nível, eu penso sempre nesses 3 elementos. E Larice, um ponto que você trouxe aí foram acessos ou captura ou processamento através de dispositivos na ponta, ou até mesmo outras formas de processar isso, não necessariamente dentro de um dispositivo mobile, por exemplo, um celular. Eu imagino que para jogar tudo isso depois para um único data center, para você ter ações ou ter ativos da inteligência gerada por esses dados, haja um desafio grande de integração. Porque cada tipo de dispositivo deve enviar esse dado de uma maneira diferente. Como esse desafio se comporta hoje no Edge Computing? Na verdade, assim, dos desafios é exatamente esse. Então, cada vez mais, quando começou a internet das coisas, a gente falava que era uma loucura, né? Porque a gente começava a ver as soluções e não tinha muito padrão. Hoje não, a gente já começa a pensar em protocolos padrão de comunicação e isso permite que as soluções se comuniquem de forma muito mais fácil, né? Então a gente fala assim, vai começar, quando você está olhando o dispositivo, qual é aquela solução que vai estar te gerando esses dados, procurar entender qual é o protocolo de comunicação que ele usa e quais são as plataformas também com que ele se integra. Então, esse é um cuidado que eu acho que é importante que as empresas que estão adotando o Edge Computing pensem, né? Porque existem muitas soluções específicas que depois a integração pode ser um problema. E esses protocolos são regulamentados por alguma agência? Como funcionam os protocolos? São protocolos de tecnologia. Na verdade, são definidos, então você tem uma solução que aceita aquele protocolo de comunicação. Se é uma solução padrão que ele fala, tá tranquilo, né? Uma chamada API, que é uma chamada padrão, tá tudo bem. Aí você vai conseguir fazer. Então, só tem que ter o cuidado de que não existe um protocolo de comunicação que seja específico daquele fabricante, mas que seja um protocolo padrão de mercado. Que aí você garante que as diferentes plataformas vão conseguir se falar. E quando a gente fala de diferentes plataformas, diferentes ferramentas, protocolos comuns ou não comuns, dependendo de como a própria desenvolvedora do protocolo, do produto ou do sistema determina os seus protocolos, você conseguiria trazer para o nosso ouvinte algumas das principais ferramentas que, inclusive, adotaram essas plataformas para facilitar a implementação de Edge Computing? Eu vou comentar sobre a perspectiva da Red Hat, né? A gente trabalha muito em 3 perspectivas que a gente entende que ajudam também as empresas a conseguirem vencer os desafios que a gente tem com Edge Computing, né? Uma delas é em relação à plataforma onde as soluções vão rodar, essas aplicações vão rodar. A Red Hat ela é muito conhecida pelo seu sistema operacional e a plataforma de aplicação, que se chama OpenShift, e a gente trabalha numa abordagem que a gente chama nuvem híbrida aberta. O que isso quer dizer? As nossas plataformas, elas
se adequam a qualquer ambiente em que a empresa queira rodar. Então, quando a gente queira rodar suas aplicações, né? Então, quando a gente está falando de edge computing, a gente fala, é importante que se escolha uma plataforma que você possa estar na nuvem, mas que você possa estar no edge. Por que isso? Porque você consegue fazer essa questão de jogar esses workloads, né, essas informações de um lado para o outro com muita facilidade, e você diminui também muito a complexidade de gestão. Um outro tema que a gente comenta também, que a gente traz, é o tema de automação. A gente trabalha isso com a nossa plataforma Ansible, que permite uma fácil gestão também de ambientes descentralizados. De novo, a gente pode estar falando de uma grande indústria, que talvez vai ter 2, 3 plantas, mas você pode estar falando de um varejo, que você está falando ali em 300, 400, né, pontos de presença, telco também, ali milhares de pontos de presença. Então, uma ferramenta de automação passa a ser essencial. E o outro ponto que a gente sempre fala, gerenciamento. Você conseguir ter a visão da rede, né, da sua rede, dos seus sistemas, de uma forma única. Esses são pontos do ponto de infraestrutura, que a Red Hat trabalha, que a gente entende que são essenciais. E o outro ponto, obviamente, é você ter plataformas de análise de dados. A gente fala assim, o dado por si só não faz nada. Então, não faz sentido você adotar toda uma infraestrutura de edge compute, adotar várias soluções de IoT, se você não se beneficia desses dados todos que estão sendo gerados ali, coletados. E do ponto de vista de desafios e barreiras, qual que é a tua visão sobre os principais desafios encontrados ao adotar uma estratégia de edge computing nas empresas? Eu acho que até adiantei aqui, comentei algumas coisas, mas acho que a gente pode falar um pouco mais de detalhes, né? Acho que o primeiro por mais que isso já está acontecendo no Brasil, para muitas empresas é novo. Então, eu falo assim, a gente tem uma primeira barreira que a gente fala de pessoas e cultura. Então, culturalmente, a gente vem, né, na verdade, ao longo das últimas 2 décadas, falando muito da centralização, né? A gente fala assim, não, a forma de fazer essa estrutura de TI é totalmente centralizada. E, de repente, fala, não, você tem que tirar, descentraliza. Então, existe já uma barreira de falar, não vou mexer, tá funcionando aqui, não vou mexer, que é a barreira cultural. O outro tema é uma barreira que a gente fala de pessoas de conhecimento mesmo, né? Que é preciso você investir no conhecimento, no desenvolvimento das pessoas, que é para que elas consigam trabalhar com essa tecnologia. Mas fora isso, aí do ponto de vista técnico, que são os pontos que até eu comentei um pouco de como a Red Hat ela aborda isso com as plataformas dela, é uma questão de você fazer a gestão de um ambiente descentralizado, que pode ser muito mais complexo, você conseguir gerenciar, né, ali também uma questão de, por exemplo, atualização de software para você garantir segurança, garantir que tudo está se falando, né? Porque se você não mantém o versionamento correto dos softwares, eles param de se comunicar, então isso te traz uma complexidade muito grande. A segurança, a gente antigamente, quando fala centralizado, você pensa em segurança de borda, segurança de perímetro. A hora que você descentraliza, que você tem drone conectado, que você tem sensores de tudo quanto é tipo, você tem um risco de segurança, você tem uma abertura muito maior, inclusive até física, né? Que a gente, você sabe que a gente trabalhou assim no passado com clientes que falavam, me roubaram o equipamento. Então você tem que pensar nisso também. Então a gente fala, é importante já pensar na segurança desde o início, né? E realmente essa questão de automação, né? Que a gente comentou. Se você estiver falando ali de milhares de dispositivos, humanamente, se você, né, tiver que multiplicar, começa a não fazer sentido. Então a gente precisa automatizar para diminuir essa complexidade. Sim, eu queria dar uma profundidade maior na parte da segurança, que eu acho que é um tema super pertinente para quando se fala de edge computing. A gente fala muito sobre a descentralização da informação, dos dados, do processamento na ponta, como a gente está trazendo nesse tema desse episódio, e automaticamente eu também abro mais espaço para eu ter algum tipo de risco cibernético ou algum tipo de invasão, e também algo que eu nem tinha pensado, que é o roubo do equipamento, do hardware, como você trouxe no seu exemplo, e eu achei fantástico. Mas no seu ponto, assim, quando a gente fala de segurança digital, segurança de cyberataque, nessa ponta que muitas vezes tem uma infraestrutura um pouco menos modernizada, em lugares remotos, como que você acha que a gente poderia mitigar
ataques cibernéticos nessa pontinha, onde está sendo processada informação? Um dos temas que você comentou é fato. Em muitos casos, em Edge Compute, você vai ter uma infraestrutura bem mais otimizada. Então, não cabe mais aquela questão de falar, não, vou fazer aqui vou ter equipamentos e soluções especializadas de segurança aqui. Então, é importante que a gente já pense na segurança em cada uma das camadas que a gente for ter. Então, assim, quando você escolhe o Edge Device, é pensar que nível de segurança você tem ali. Quando você está pensando no gateway, ali na parte computacional, nas plataformas que vai rodar, é entender também se esses softwares eles estão preparados para um ataque, né, um ataque de segurança. Então, do ponto de vista de Red Hat, o que a gente faz? Todo o desenvolvimento das nossas plataformas, mesmo as que são para trabalhar ali, a gente tem software especializado, por exemplo, para rodar no carro, né? Então, assim, é uma versão muito menor do que o que a gente roda nos grandes data centers. Mas não muda a preocupação que a gente tem com a segurança. Então, todo o software desenvolvido já pensando no que a gente chama de Zero Trust, garantindo de que não tem nenhuma brecha de vulnerabilidade. A gente faz um acompanhamento e garante, né, assim, se tem alguma brecha, alguma coisa, a gente informa os nossos clientes que tem que fazer ali uma atualização. Então, importante que se mantenha esse tipo de coisa, de busque soluções que garantam que são softwares seguros, né? E mais do que isso, existem já, por exemplo, se você fala para a questão de saúde, né, para a questão governamental, muitas vezes, por exemplo, uso militar, essas próprias indústrias têm certificados específicos de segurança que eles pedem nas soluções. Então, busque entender quais são os certificados da indústria e garanta que o software que vocês estão usando atendam a esses certificados. Eu acho que essa é a maior dica que eu poderia dar para garantir que as empresas possam seguir ali com segurança. Se a gente enxergar aí os 2 últimos reportes de tendências para os próximos anos, 2023, 2024, já vinha aparecendo o Edge Computing como tendência de mercado na tecnologia. Inteligência artificial também vem aparecendo cada vez mais forte. Você acha que a IA potencializou a vinda do Edge Computing ou ela trouxe algum tipo de barreira ou mais complexidade? Não, na verdade, eu acho que traz muito mais possibilidades, né? Você trazer a IA, esse caso que eu comentei anteriormente, né, sobre o tema de saúde, quando você faz o cruzamento, isso é possível exatamente porque você tem ali um modelo de IA que identificou um padrão e consegue identificar esse padrão muito mais rápido nas informações do paciente. Algo que acho que, né, às vezes a gente como cidadão, né, quem não é do mercado de tecnologia, nem pensa nisso, mas que é super comum uma solução de edge computing com IA, de segurança pública que a gente tem visto hoje. Então, em muitos ambientes hoje de entretenimento também, né, que você comentou antes, Mari, você tem câmeras e eles estão já identificando não só se essa pessoa é uma pessoa procurada, mas às vezes identificando, será que tem uma arma branca, tem algum comportamento estranho que a gente já precisa tratar, uma aglomeração que pode gerar um risco aos outras pessoas que estão ali. Isso é uma aplicação onde a gente tem inteligência artificial trabalhando em edge, né, na borda. Então, só potencializa. Larice, nessa linha de tendências, como que você enxerga o futuro para edge computing? Até numa análise de um complemento ou um substituto para a computação em nuvem? Complementar, totalmente complementar, assim, acho que assim, a nuvem, ela vem daquela linha da centralização que a gente falou, né, quando a gente fala em cloud computing, né, em nuvem, a gente está falando dos grandes, né, as grandes infraestruturas, né, grandes storages, grandes processamentos, e o edge computing, na verdade, ele é menorzinho, mas quando você está falando dessa questão da centralização, você tem o tema da conectividade, o tema da grande latência, né, muitas vezes, que é o impeditivo. Então, a gente vem com cloud computing se complementando totalmente, dando a possibilidade da gente ter o carro conectado, né, de ter ali a resposta real-time para a saúde, para várias outras indústrias que é tão vital, né? E quais tendências você acredita que vão moldar o futuro de edge computing? Como que você enxerga próximos passos dessa evolução?
É difícil falar como que vai mudar totalmente, mas eu acho que a gente está indo para uma linha de cada vez mais conectados, né? Esses dias eu estava lendo um pouco agora da nova onda do anel. Não sei se vocês viram do anel conectado que as pessoas estão usando e que trazem muito mais dados. E já tem médico pegando essas informações e também preventivamente pensando em planos de saúde, né? Porque é muito melhor. Existe também uma tendência do que se chama medicina 3.0, né? A medicina que a gente vive hoje, a gente trata quando tem algum problema. E a gente está vindo agora com essa linha da internet das coisas e você ter cada vez mais dados sobre o seu comportamento, é você tratar antes de ter o problema, né? Você perceber alguma mudança de padrão. Então, eu acho que a tendência, né? Eu estou comentando um exemplo pensando ali como usuária, mas eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais dispositivos conectados e o tempo todo gerando serviços cada vez mais especializados para a gente. O problema é que a gente, como usuário, fica cada vez mais exigente, né? Quer sempre mais. Sim. Eu queria trazer uma última pergunta antes da gente transicionar para o quadro Game, Larissa, e que você já começou a traçar aí na sua resposta anterior. A IoT tem cada vez mais virado IoB, né? Ao invés de eu só olhar para o comportamento de um hardware ou de alguma coisa, eu estou olhando também para o comportamento humano que utiliza daquela coisa. Como que você enxerga esse avanço do IoT se transformando em IoB com o Edge Computing? Na verdade, assim, não existe IoT e IoB sem Edge Computing. Não existe. Ok, tá. Falar que não existe talvez seja demais. Mas, assim, lembra do que a gente comentou antigamente, né? Você pensava na indústria, estava se gerando dados, você ia lá, espetava um pendrive, colhia, aí mandava para um data center que ia processar, e sei lá, na semana seguinte eu vejo. Agora, se a gente está falando de um tema do IoB, né, dos wearables que a gente comenta, você quer esse dado real time, porque não adianta o anel avisar que a minha temperatura subiu na semana retrasada. Eu quero saber agora se minha temperatura subiu, se o meu coração acelerou ou não. E esse processamento ele precisa acontecer local. Então, essa questão de Edge Compute, 5G e IoT, eles são totalmente complementares e um impulsiona o outro. Eu acho que acaba virando até ali um bolo, né? Porque, como eu comentei, o 5G não existe sem Edge Computing, mas o 5G impulsiona o Edge porque ele acaba viabilizando o IoT, né? Então, é totalmente complementar. Interligado, né? Para de fato ser Exatamente. funcional, né? Do ponto de vista de gerar valor e resultado, precisa estar de certa forma Exatamente, interligado, não né? existe, Uma né? sem a Se você, outra. exato. Não existe, não dá pra gente falar em IoB se não tiver a conectividade, se não tiver o processamento ali local, né? Porque no caso, geralmente, eu comentei dos anéis, né? Ele tá coletando, mas geralmente quem processa é um smartphone, né? Então ali entra Internet das o Edge coisas. Device que eu comentei e o gateway acaba sendo o telefone, né? Tem mais uma pergunta que me surgiu agora, antes da Mari transicionar para o quadro Game. É, o usuário tem adotado essas ferramentas de wearables? Eu acho que cada vez, assim, eu vou falar também da minha visão São Paulo, né? A gente vive aqui um pouquinho diferente, mas assim, hoje a gente transita por São Paulo, a gente vê o pessoal com o anelzinho, tem aquele sensor também, não sei se vocês já viram que é para nível de açúcar no Glicose, sangue. etc. Exato, então as pessoas estão usando aquilo, claro, isso trouxe um avanço enorme para o cuidado de pessoas com diabetes, mas tem sido usado também para identificar qual é o padrão daquela pessoa, daquele indivíduo que, né, a gente fala tem a forma de funcionar, mas cada um é cada um. Identificar qual é a melhor forma de ele se alimentar, de cuidar da saúde. Então, eu realmente acho que as pessoas vêm adotando, acho que ainda existe um custo alto para essas coisas muito específicas, mas acho que a tendência é baratear e acho que isso vai trazer uma personalização para a saúde e uma eficiência muito maior. A gente vai se conhecer muito mais sobre a gente e como que a gente previne realmente que um problema aconteça. Muito bom. Vamos falar de quadro game, então? A gente vai Vamos. simular um cenário aqui e depois eu devolvo para você a pergunta para ouvir a tua opinião e as propostas de solução para esse cenário. Bom, você lidera a arquitetura de uma empresa de logística com centenas de caminhões em operação pelo país.
E um projeto de análise de dados está sendo implementado para prever falhas mecânicas e otimizar rotas em tempo real. A TI propôs uma solução baseada em cloud, mas os testes mostram que ela tem centros de dispositivos na entrada e a nuvem central está atrasando decisões críticas, como, por exemplo, alertas de manutenção ou desvios de rota. Já conheceu esse problema de algum lugar ou não? Não, na verdade, existe um problema, sim, existe um caso real. Que bom, que você vai conseguir dar exemplos bem reais. Não é tão simulado assim, né? O time executivo não quer aumentar os custos com infra na borda, alegando que o modelo atual funciona bem o suficiente. Então, você tem um desafio aqui interno também, né? Como você justificaria uma arquitetura com edge computing para quem não vê um valor imediato? Um investimento em estrutura, né? E que tipo de decisão técnica tomaria para equilibrar performance, custo e escalabilidade? Tá, são várias perguntas em uma, né? Mas, assim, primeira coisa que a gente está falando da questão de eles pensaram numa estrutura numa solução centralizada, né? Que vai para a nuvem. Então, assim, você não vai ter um desvio de rota em tempo real, porque você mandou aquela informação, tem que ser processada, tem um tempo e volta. Então, talvez a hora que voltou já aconteceu um acidente, já mudou. Você não vai ter todas as informações e geralmente não volta também tão rapidinho, né? Então, já começa por ali. A mesma questão de manutenção. E assim, se você está falando em não ter os seus dispositivos, os seus caminhões, né? Vou imaginar caminhões, carros, seus automóveis conectados. Se a gente estava falando da questão da uma manutenção, por exemplo, preventiva, como que eles vão colher esses dados se não está conectado? De quanto em quanto tempo? É suficiente ou não para você garantir que o problema não aconteça? Não sei. Agora, hoje existem, assim, eu vou talvez até me adiantar, não sei se você teria outras perguntas, mas você estava comentando, eu estava lembrando de um caso que é público, que é um caso da UPS, que é um caso de logística nos Estados Unidos, onde eles conectaram os automóveis e eles usam isso para rever rota, tanto pensando numa questão de diminuir o tempo de entrega, melhorar a eficiência e uso de recursos. Então, eu tenho essas entregas para fazer, qual é a melhor rota, tanto para ser o menor tempo, tanto pensando para o cliente, mas para eu gastar menos combustível. Eles fazem também o acompanhamento para manutenção preventiva, mas eles olham também o nível de incidentes que acontecem de acordo com aquela região e tipo de entrega. Eles cruzam esse tipo de informação para definir também rotas. Então, por exemplo, eu tenho uma região de risco onde, quando eu tenho cargas de alto valor, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado porque costuma ter muito roubos. Então, eu vou pensar numa outra rota, aumentando tanto a segurança daquela empresa, do colaborador da empresa, como também diminuindo perdas. Então, obviamente, há um investimento para você conectar todos esses carros, mas a experiência tem mostrado que faz sentido. Mas nesse cenário, o que seria prioridade, na tua opinião? Latência, autonomia, manter centralização, estabelecer mais controle? Como que você justificaria um investimento em infraestrutura, dado o cenário de que o time de TI está afirmando que o que tem ali é o suficiente? Então, assim, o que eu comentei de você não ter resposta no tempo real está totalmente ligado à latência. Então, pensa que... Esse é o maior risco num caso desse, né? E maior possibilidade de ganho também, né? Exatamente. Você tem uma questão ali da latência que você não vai ter o tempo, essa resposta no tempo real. De novo, você tem ganho? Certamente. Eu acho que tudo que você está medindo e você tem um dado, você tem ganho. Seria irresponsabilidade a gente dizer que não, até porque a gente se beneficiou muito, né, desse tipo de arquitetura no passado. Mas é diferente você olhar para o que aconteceu, o que eu fiz na semana passada e eu vou traçar a rota das minhas entregas para a semana que vem, de eu já estar em tempo real entendendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho de entrega e analisando. Assim como é diferente também, imagina assim, ele está falando que é centralizado. De novo, eu estou entendendo que esses carros não estão conectados, não tem nada acontecendo de processamento em tempo real. Então, fala assim, então em que momento que a gente vai colher os dados que foram coletados, por exemplo, de sensores daqueles veículos, para identificar se eu preciso fazer uma manutenção preventiva ou não.
se for ali, ou eu vou fazer a manutenção só pensando, né, no básico ali, a cada X mil E não quilômetros preventivo, e né? tal, e aí Não é eu preventivo. faço ali, mas eu não sei se tem algo acontecendo, né? Então eu acho que para justificar, primeiro, a questão da latência, você fala assim, olha, você tem a conexão, considerando seria uma questão da latência, ou não, você não tá com esses dispositivos conectados, você vai estar normalmente olhando para o passado. A partir do momento que você tem processamento local no Edge Computing, você está olhando para a informação real time ali. E aí eu acho que a questão da gente falar assim, faz sentido ou não investir, eu acho que é legal você olhar casos de outras empresas que usaram e falar quanto que você conseguiu economizar, por exemplo, em recursos com uma melhor eficiência de rota, o quanto, na verdade, você trouxe de satisfação do cliente por uma maior agilidade de entrega. E até um tema de quanto te custa um veículo parado, que eu posso evitar se eu tiver uma manutenção preventiva. Sim. Larissa, ficou muito claro quanto o Edge Computing não é tendência e quanto impulsiona negócios nos dias de hoje. Muito obrigado por compartilhar teu conhecimento e o teu tempo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Larissa. E agora pode aproveitar o espaço e deixar para as pessoas como que elas conseguem contatar com você. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre Edge Computing e outros temas como inteligência artificial, nuvem, Edge, enfim, fiquem à vontade para me buscar, me adicionem no LinkedIn, ou então para entrar em contato diretamente com a Red Hat, entre no nosso site, busque nossos profissionais que a gente vai estar à disposição para falar com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Larissa. E para você que nos ouviu e nos viu até aqui, também fica o nosso agradecimento. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente e curte esse episódio. Te espero no próximo. Desvendados,